Olá, estamos de volta com o nosso farol tricolor. Depois do empate em casa por 1-1 contra o Internacional de Porto Alegre, o Bahia engatando uma sequência de jogos que não tem agradado ao torcedor, tanto em casa quanto fora de casa. Disputando 12 pontos, ganhou dois, três desses jogos em casa, hein, Diego? É isso aí, estive lá na Fonte Nova, inclusive ontem, e para acompanhar de perto, tenho algumas observações, inclusive, a fazer sobre o posicionamento do time, dos jogadores, e a gente decepcionado, né, com o rendimento, especialmente no segundo tempo, um time muito abaixo. Vamos falar tudo sobre esse jogo, sobre a classificação do Bahia, sobre o que nos aguarda aí nessa semana cheia, né, com dois jogos fora de casa contra equipes cariocas. E vamos tocar nessa venta para a gente falar tudo sobre esse Bahia 1, lamentavelmente Inter também 1. Vamos tocar aí, o Farol Tricolor está chegando. Estamos aí. Pois é, galera, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor, saltando de imediato, como de costume, o botão das inscrições para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para a gente seguir crescendo nesse trabalho. Também comentem, compartilhem à vontade, porque a gente continuará a fazer esses conteúdos de vídeos gravados de live. Tivemos uma live bem legal ontem, no sábado, com a nossa querida Adriana aqui, nossa primeira participação feminina, foi ótimo e vamos seguir, sempre com convidados, sempre buscando novos conteúdos para vocês, né, pai? É verdade, é verdade. E nesse mês de agosto que se aproxima, aniversário de 1 ano do nosso Farol Tricolor, Verdade. temos alguns projetos e vamos trazer para vocês com grandes possibilidades de uma sequência de lives que vocês vão gostar bastante. Maravilha. Deixa eu passar aqui para a gente ir direto aqui para a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, em que o Bahia vai caindo ali nas últimas rodadas com essa sequência de resultados negativos e já se afasta bastante daquele pelotão ali dos líderes, se posicionando mais ali como aquele naquele espaço da tabela ali entre o quinto e o sétimo lugar, ainda que tenha uma diferença razoável para o meio da tabela em si. O Bahia já se afasta do pelotão da frente e se posiciona um pouquinho mais abaixo da tabela. Tá aí a tabela dos primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro e a gente vê ali o Bahia ocupando a sétima colocação da Série A, com 20 partidas já disputadas, 9 triunfos, 5 empates, 6 derrotas. O Bahia tem 10 jogos em casa, 10 jogos fora, ou seja, igualou as partidas em casa e fora. Uma questão que no momento em que o Bahia estava fazendo uma campanha perfeita em casa, né? Isso fazia muita diferença. Mas agora o Bahia oscilou demais nos últimos 3 jogos em casa. Um empate e 2 derrotas. E principalmente esse jogo que era um jogo que o Bahia tinha desfalques, mas que poderia ter sido uma mudança de chave nisso do segundo turno. Queira ou não queira, empatou, apesar da má exibição fora de casa contra o Atlético Goianiense. Mas ainda assim não conseguiu segurar esse 1-0, não conseguiu ampliar o placar e acabou tomando gol de empate lá no final, só para a gente passar o Internacional aqui com campanha de 5 triunfos, 5 empates, 5 derrotas. Tem apenas 15 jogos disputados, ou seja, 5 jogos a menos que o Bahia. E a zona de rebaixamento, por enquanto, com Cuiabá, Fluminense, Grêmio e Atlético Goianiense, pai. E aí a tabela, Bahia caindo pelas tabelas, ainda numa posição ali que dá para lutar, inclusive pelas vagas da Libertadores, mas com essa queda de rendimento nos últimos jogos, o Bahia já se posiciona mais abaixo. Bom, sinto dizer que para mim não é uma grande novidade. Eu já apontava alguma coisa nesse sentido desde quando o Bahia ocupava as melhores posições. Um time que tem carências defensivas, que tem um treinador que nunca mostra a realidade do que se passa com o Bahia. Ele foi goleiro e não consegue armar um esquema defensivo que garanta um bloqueio básico para lançamentos, por exemplo, em profundidade. Por exemplo, estar preparado para as bolas altas do ataque adversário. Vamos ser justos. Rogério Ceni se valeu até hoje
do talento e dos melhores momentos do meio-campo do Bahia. A situação começa a complicar quando o Cauli cai muito de produção. Alguns caprichos de Rogério Ceni de colocar Everton Ribeiro mais atrás, algumas situações de substituições, algumas vezes tardias, outras vezes afobadas. Por exemplo, agora contra o Internacional, o jogo que nós estamos nos referindo. Que pressa foi aquela de aos 11 minutos mudar 3? Mudar 3 dos melhores. Onde é que cabe na cabeça de uma pessoa que acompanha futebol uma coisa como essa? Tem mais. Nenhum treinador nos últimos tempos no Bahia teve tantas condições favoráveis, altamente favoráveis, como o Rogério Ceni. Salários em dia, uma novidade no futebol brasileiro. Jogadores com contratos prolongados, com contratos longos. Quer dizer, o cara já está ali, já deve, o cara que é profissional e seja sério. Ele vai dizer, não, vou dar minha vida, porque durante 4 anos eu estou com esse alto salário garantido e em dia. Aí Rogério Ceni vem se queixar de água que não botou no gramado. Ontem mesmo ele falou, depois do jogo, que a falha brutal de Marcos Felipe, goleiro, teve culpa também daquele gramado. Acontece que o goleiro do Internacional jogou naquele gramado no primeiro tempo, naquela área do primeiro tempo. Absurdos de um cara que é profissional e não pode vir com esses argumentos de uma equipe que tem investimentos altos. Lúcio Rodrigues, pelo valor que foi contratado, merece um treinador do mesmo valor ou superior. Tem que olhar por essa linha. Não pode ter essa defesa que o Bahia tem. Não pode ter esse goleiro que o Bahia tem. Olha que eu falo do goleiro há muito tempo. Desde que o Bahia estava invicto na Fonte Nova, disputava posições privilegiadas na tabela, primeiro lugar, segundo lugar, coisa assim. Então, há detalhes que tem que ser cobrado de Rogério Ceni mesmo. Não pode ficar com essa coisa. Aí os meninos da base, não boto porque não está preparado de não sei o quê. Não dá. Ele pode até dizer o que ele quiser, claro, estamos no processo democrático. Mas ele não pode imaginar que vai nos convencer com essa conversa rala, com esse argumento perdido. É a minha participação inicial. E o jogo de ontem, o Bahia mostrou isso. Um primeiro tempo que esteve bem, como você bem disse, e um segundo tempo em que o Bahia foi acuado, em que o Bahia sumiu em campo. E, de novo, Rogério Ceni botou o capricho dele na partida. Começou com o Cauli, tudo bem, problema dele, com a braçadeira de capitão, e deixou até o fim da partida, para dizer assim, olha, vocês falam de Cauli, mas para mim Cauli é um gênio, Cauli é um fenômeno, é um bom jogador, mostrou grandes partidas no Bahia, mas está numa fase ruim mesmo. E ficou até o fim, e viu durante o jogo a saída de Carlos de Pena, logo aos 11 minutos, viu a saída do Biel aos 11 minutos também, um absurdo, 11 do segundo tempo, um absurdo, por mais que o jogador seja cansado, Rogério Ceni não consegue me convencer que mais 5, 10, 15 minutos o jogador estourasse. Ele pode ter as palavras dele, jogou futebol, mas Charlenberg não jogou futebol nunca, ao que me conste, que é quem fica buzinando o ouvido dele. Então ninguém me convence, nem o próprio Rogério Ceni, que mais 15 minutos em campo de Biel, o Bahia fosse ser prejudicado, o jogador estourasse, não dá mais para ele. Mais 15 minutos, 20 de Carlos de Pena, o jogador se acabasse, não jogasse mais no Campeonato Brasileiro. E aí foi, também com o Everton Ribeiro, que começou, teve que assistir o primeiro tempo todo. São coisas, Diego, que não dá. Daqui a pouco eu falo, aí alguém pode dizer assim, você está falando isso, quer tirar Rogério Ceni? Não. Quero que o Rogério Ceni venha para a realidade. Venha para o que está aí. Caia na real, como se diz na Bahia. Caia na real. E se alguém achar, mas vamos ficar com o Rogério Ceni, que não tem outro nome, eu tenho. Daqui a pouco eu falo. Deixa eu voltar aqui para a tela principal para lembrar a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Vou lançar aqui de fundo a escalação do Bahia
para que a gente vá começar a comentar sobre o jogo em si, o que aconteceu no jogo, como a gente costuma fazer. Deixa eu passar para meu pai também a escalação. Foi. E a partir dessa escalação, só passar o Bahia que foi escalado. O Bahia com. Eu não vou dizer que houve grandes surpresas na escalação do Não, Bahia, não houve grandes surpresas, não. porque havia ausências que teriam que ser supridas e as Sim, escolhas dele, à exceção, é claro, da saída de Everton Ribeiro, essa eu não esperava mesmo. Até esperava que Cauli fosse mantido, mas não que Everton Ribeiro fosse para o banco nesse sem primeiro dúvida. momento do jogo. Então, o Bahia, que foi escalado por Rogério Ceni, foi esse aí que está para a galera de casa acompanhar, que é Marcos Felipe, Gilberto na lateral direita, Gabriel Xavier, David Duarte sendo substituto de Vitor Cuesta, que jogou de titular Isso. no último jogo, e Canives, que continua machucado. E na lateral esquerda, Luciano Juba, de volta ao time titular. No meio de campo, Caio Alexandre, Carlos Depena, Tassiano e Cauli. E mais à frente, Biel e Everaldo. Mais à frente, vírgula, porque Cauli joga mais avançado. Passando para o jogo, o Bahia começou o jogo bem. O Bahia começou o jogo Isso. acuando o Inter, É né, jogando verdade. com suas linhas avançadas, né, utilizando muito Biel ali pela ponta esquerda, né, utilizando. Eu achei a formação tática, quando eu vi a escalação do Bahia, eu achei que seria um pouco diferente. Eu acreditei que Carlos Depena fosse fazer mais a função de Jean Lucas e Tassiano fosse fazer mais a função de Everton Ribeiro, e aconteceu o Parecia. contrário. Quem estava É, fazendo mais a função de Everton Ribeiro era Carlos Depena, e Tassiano estava fazendo mais a função de Jean Lucas ali, correndo pelo lado esquerdo do campo, próximo até do que ele tem feito. Não sei se foi a melhor escolha, mas foi a escolha de Rogério Ceni para o início do jogo. Mas no início do jogo o Bahia funcionou bem, bem. agrediu pelo lado esquerdo do campo Sim, bastante, aproveitando a presença de Biel, e foi lá que aconteceu a falta em que Carlos Depena fez a cobrança, muito boa cobrança, e David muito Duarte, boa. utilizando a sua principal característica, né, a sua estatura e o seu jogo aéreo, cabeceou sem chance de defesa para o goleiro uruguaio Sérgio Rocher, fazendo 1-0 para o Bahia aos 12, 13 minutos da primeira etapa, quando o Bahia era superior e o placar muito justo, Sem né, dúvida. pai? Sem dúvida, sem dúvida. O Bahia estava jogando como o Bahia que disputou posições de primeiro, segundo, terceiro, no máximo quarto lugares durante uma boa parte desse brasileiro. Era esse Bahia valente, esse Bahia que partia para cima, esse Bahia que tem a característica de jogo que o Biel mostrou, não é? Quantas vezes Biel foi reserva e entrava e às vezes nem entrava. Assistia o jogo de Ademir, nada contra Ademir, mas tudo a favor do Bahia e de Biel, que rende muito mais do que Ademir em todos os jogos. Uma vez, você pode tirar um jogo, mas teve esse. Eu quando dava aula, eu dizia o seguinte: a exceção confirma a regra. Quando você diz assim, não, Biel é muito melhor, mostra em quase todos os jogos, a gente diz assim, mas teve aquele jogo de Ademir. A exceção confirma a regra. Senão alguém diria assim, não, Ademir é melhor do que Biel. Então não é. Então Biel fazendo aquele jogo, mesmo contundido, sendo uma contusão, mas é um cara que vibra, que joga, que parte para cima, que driblou uma vez o cara, driblou duas, quando o cara pensou que ele ia cruzar, ele driblou de novo. Qual é o outro jogador do Bahia que faz isso? Cauli faz isso? Não faz. O melhor, um dos melhores do time que tem categoria. Ademir faz isso? Não. Ademir ganha na velocidade. Uma vez ou outra ele pode fazer. Mas foi isso. Até então, o Bahia fazia uma partida superior, o Bahia fazia uma partida que não tomava conhecimento do Internacional de Porto Alegre. É verdade. Pois é, mas isso aí foi logo no início do jogo, né? O Isso, Bahia aí, isso. depois que fez o gol, o jogo começou a equilibrar um pouco mais, Foi. sendo que o Bahia, até vamos dizer os 20 e poucos minutos, o Bahia realmente não passou maiores sustos. E já na segunda metade do primeiro tempo, o Inter começou a atacar um pouco mais, mas Sim. também sem aquela, vamos dizer assim, aquelas chances claras de gol, à exceção do lance que já é claro, né? Que a gente fala muito disso, que foi uma saída de bola que Marcos Felipe tocou para Caio Alexandre de costas, e Ener Valencia avançou livre, bateu cruzado com perigo e poderia ter empatado a partida. Mas o fato é que o Inter também não Ponto. conseguia produzir muito, né? Ponto. Diga, pai. Ponto. Permita. Ponto. Essa foi a primeira grande falha do goleiro Marcos Felipe na partida.
passar a bola para quem está de costa não vê quem está chegando. Então, qualquer bola como essa, era gol claro dos caras. Deu no Sim. esparro, o cara ganhou, claro, o cara vem de frente, o adversário está de costas, é tomado de surpresa, além de receber o tombo, receber a pressão, normalmente ele vai perder, mas Marco Felipe ainda não aprendeu isso até hoje. O Rogério Ceni não bota os meninos da base porque ainda não estão em tempo, tem que aprender muita coisa. Então, Marcos Felipe, que joga tantos anos no gol, pode ser considerado um jogador com muita experiência, e é. Ele ainda não aprendeu que, tendo um companheiro de costas, para ele sair tocando essa bola, a chance do adversário tomar a bola está no mínimo meio a meio. Mas ele não aprendeu isso e quase o Bahia tomou um gol aí. Continue. O detalhe do que eu quero passar também, eu vi o treinamento, cheguei bem cedo na Fonte Nova ontem, vi o aquecimento todo dos jogadores do Bahia, e boa Sim. parte do aquecimento dos goleiros foi aquecimento de saída de bola, mostrando o É. quanto essa vontade de implementar esse estilo de jogo apoiado, tocando a bola, enraizado, né, pelo próprio estilo do Grupo City, pelo futebol que se joga hoje, que os times Sim. incentivam isso, e os goleiros ficaram trocando passe entre eles, ali antes até do time entrar para fazer o aquecimento, e com Uhum. o preparador de goleiros também participando, ou seja, por muito Sim. tempo, coisa de 10 minutos de treinamento de passe dos Uhum. goleiros, mas é o que eu falo sempre, né? Existe uma ideia de se fazer isso, mas isso não pode ser algo estático, imóvel, algo que não Determinante. analisa as situações concretas de um jogador que está pressionado de costas e que pode perder o lance se for acionado. E Marcos Felipe, em alguns momentos do jogo, realmente deu chutão, como tem que ser, né? Como Claro, tem que ser. Mas é claro. claro, podendo, o Bahia saiu jogando muitas outras vezes e deu certo e construiu suas jogadas. Mas isso não pode ser uma tábua de salvação da equipe. Se eu não fizer isso, vai dar tudo errado. Não é assim que funciona. Né? Inclusive, eu achei até que Everaldo ganhou algumas bolas de cabeça interessantes ontem, notadamente no primeiro tempo, desses cruzamentos e lançamentos um pouco mais longos que foram feitos. Sim. Mas voltando até o fim do primeiro tempo, fora esse lance, o Inter também não assustou muito, né? E o Bahia só passou a ser mais burocrático, mas ainda assim havia uma jogada ou outra de Biel, um avanço ou outro de Gilberto pelo lado direito do campo, que poderia ter tido um melhor fim se as jogadas fossem mais bem escolhidas. Já na segunda etapa, o Bahia voltou realmente sendo dominado pelo Inter, né? E é É. por isso que eu acho que as substituições de Rogério Ceni foram mal feitas, mas Muito. não sem o tempo certo. Eu não acho que o Bahia. Eu acho que o Bahia poderia mudar sim naquele momento. A questão é quem foi escolhido para sair, quem foi escolhido para entrar. Eu acho que parte muito daí. O Bahia mexeu 3 jogadores ao mesmo tempo, entre eles jogadores que foram importantes na primeira etapa, como Depena e Biel. Tassiano eu achei um pouco mais abaixo, mas Tassiano é um jogador que pode exercer várias funções na equipe. Então Tassiano poderia ser modificado de posição, tem a bola aérea forte, é um jogador que ajuda no sistema defensivo, ou seja, Tassiano, se não estava rendendo, se o time não estava bem, ele poderia fazer alguma alteração e colocar Tassiano em outra condição no jogo. Então eu Sim. achei que os 3 que saíram eram jogadores que não deveriam sair naquele momento. Assim, fiquei com essa impressão. Concordo. Ainda que o Concordo. Bahia estivesse sendo de fato pressionado pelo Inter e pudesse ser feita alguma modificação do time. Eu nem digo o contrário. Mas as escolhas que foram feitas, por exemplo, uma modificação possível seria Cauli sair do jogo. Claro. Mas eu vou Evidente. falar só uma coisa sobre Cauli. Eu acho que Cauli ontem fez uma partida diferente. Cauli voltou mais, Cauli marcou Concordo. mais, porque ele estava Concordo. sentindo a necessidade de aparecer mais no jogo. Mas ainda Concordo. assim, isso não afasta, não elide a má fase dele, que mais uma Concordo. vez ficou evidente. Ele se esforçou mais, ele buscou mais o jogo, ele buscou mais, inclusive, a marcação, a recomposição, mas mesmo assim não jogou bem. E não foi Não jogou. substituído e ganhou a faixa de capitão. Ou seja, são certas escolhas que assim, o Rogério Ceni quer bancar, beleza, mas também tem que assumir as críticas e as consequências. É por aí, né, pai? Sem dúvida. Afinal, o Rogério Ceni não está treinando o time dele. O Bahia não é o time dele. Ele é empregado do Grupo City, muito bem remunerado. Então, o Bahia não está aos caprichos de Rogério Ceni. Concordo com você. Quando vier essa escalação, eu ia falar sobre isso e vou falar, já que você antecipou a respeito de Cauli, Sim. sendo pelo justo, para que ninguém pense, os caras não gostam de Cauli, estão fazendo campanha contra Cauli, contra ninguém. Minha campanha é a favor do Bahia. Mas Cauli ontem fez uma partida melhor
do que as que ele vinha realizando até então. Até porque, contra o Cuiabá, contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense, Goianiense. Atlético Goianiense, ele praticamente mostrou algo de desinteressado em certos lances. Deu uma desimportância às partidas. Me pareceu assim. Ontem não. Ontem ele tentou. Mas tentar não é o caso. Às vezes você tenta, mas não se dá bem. Não estava bem no Eu vou jogo. fazer uma manobra importante. Eu vou fazer uma baliza aqui. Meu carro está apertado. Eu joguei para cá, joguei para lá. Encosta no carro do cara. Você fez a ideia toda boa, mas machucou o carro do cara. E o seu também. Aí Bom, perdeu no então nem exame. por isso. Aí perde. Então o grande detalhe que eu vi foi esse. Estou com você. Acho que Cauli deu uma melhorada no jogo de ontem, mas nem por isso teria que continuar no jogo até o fim. E mais, no dia em que as substituições do Bahia dependerem de Iago Borducci entrar, de Ratão entrar, nós estamos lenhados. Até pode acontecer, mas o treinador do Bahia imaginar que tirar alguém do time e alguém importante, eu acho interessante, pessimamente interessante isso, é que o Rogério Ceni sempre substitui os melhores, os piores continuam no jogo. Quem é que é bom do Bahia? Quem são os melhores? Vamos tirar. Vamos tirar. As três primeiras, vamos tirar logo o Carlos de Pena, vamos tirar Biel e vamos tirar Tassiano. Não dá na minha cabeça. Essa coisa não dá para Pois é. entender. Eu acho que um time com o Bahia, treinado pelo Galhardo, seria outro time. Mas sobre isso eu falo daqui a pouquinho. Um amigo nosso falou aqui na linha interna. Fernandão, mas se o Rogério Ceni sair, vai botar quem? Carlos Galhardo. Carlos Marcelo. Galhardo? Não. Marcelo Galhardo. Carlos Galhardo era um cantor do tempo de meu pai. Sim. Marcelo Daniel Galhardo. Lá eles chamam na Argentina de Gallardo. Nós espanhóis chamamos Galhardo. Eles chamam Gallardo. Marcelo Daniel Gallardo. Está desempregado. Quem paga o que pagou pelo gringo, por Lúcio, imagine quanto esse cara está ganhando por mês. Quem paga o que pagou pelo passe, pode trazer Gallardo. Não quero desempregar Rogério Ceni, não. Mas deixe de ser teimoso, Rogério. Pelo amor de Deus. Não dá para aguentar. Realmente, eu já sou idoso, não aguento mais isso. Então, você está se mostrando um treinador limitado, teimoso e que usa sempre o argumento de poupar jogadores. Vai lá e tira os melhores do time. Eu não entendo, eu não conheço treinador que faça isso. Daqui a pouco eu conto outra história que o Vanderlei Luxemburgo sempre passa isso quando é entrevistado. Mas vamos lá, ver você Pronto. para não Aí interromper veio. o Aí, raciocínio. só uma questão tática também. Iago Borducci entrou estranhamente no meio de campo e Luciano Juba continuou na lateral Que num primeiro barbaridade. momento. Não entendi nada. E Que depois, barbaridade. sim. Depois houve alteração, Luciano Juba avançou um pouco mais e Iago Borducci veio para a parte defensiva mesmo, propriamente dita. Aos 22, 23 minutos entrou em campo o Lúcio Rodrigues no lugar de Everaldo, coisa que a gente já tinha falado aqui, que ele exerce a função que Rogério Ceni tem colocado para Everaldo fazer, que é caindo ali pelo lado direito do campo. E Lúcio entrou ainda desentrosado, sem ritmo, buscando algumas jogadas, fez um drible, a torcida apoiando muito ele, inclusive, participando muito, aplaudiu muito a entrada dele. Mas a entrada de Lúcio Rodrigues, apesar de não ter sido uma atuação brilhante, foi uma atuação fraca, na verdade, de Lúcio Rodrigues, Claro. ele teve uma mudança. O Bahia melhorou com essa mudança. Tanto que um tempo depois o Inter fez alterações, fez 3 alterações de vez para tentar retomar o controle do jogo, mas o Inter Isso. era mais perigoso até os 20 e poucos minutos do que foi em seguida. O Inter, no final do jogo, já não conseguia tantos escanteios, tantos cruzamentos na área, tantos lances de perigo. E tanto que o Ener Valencia saiu, e a partir dessa saída de Ener Valencia ali aos 30 minutos, o Bahia foi pouco pressionado diretamente pelo Inter. Aconteceu que no fim do jogo, uma jogada ali pelo lado direito do campo, um chute cruzado, já aos 44, 43, 44 do segundo tempo, que Marcos Felipe deu rebote para o meio da grande área e Rafael Borré empatou o jogo, assim, numa tristeza enorme na Fonte Nova. Eu tava lá também, um balde de água fria. O pessoal vaiou muito Marcos Felipe depois do gol. Né? Toda vez que ele tocou na bola depois foi vaiado. Eu não costumo vaiar jogador durante o jogo, mas no fim do jogo vaiei a equipe também, porque
fez um segundo tempo muito ruim, mais escolhas de Rogério Ceni e Marcos Felipe. Se tudo isso tivesse acontecido, mas Marcos Felipe tivesse ou encaixado ou espalmado aquela bola para o lado, a gente ainda sairia com os 3 pontos, mas não aconteceu por conta de um erro claro do nosso goleiro, pai. É, eu não sei mais do que ninguém, mas há algum tempo eu disse que o Bahia tinha que contratar um goleiro. Tá aí no farol, porque às vezes alguém diz assim, no papo de bar, no papo de... Você disse isso mesmo, Fernandão? Há algum tempo eu disse, e Sim. fui contestado, inclusive, e posso ser. Aqui é democrático Inclusive mesmo. por mim. Não tem problema. Sim. Respeitosamente, eu estou dizendo outros amigos. Acho que o nosso amigo de Aracaju falou isso. Não, mas não sei. Não tem problema. Sim, Mas há Joca, é algum tempo eu verdade. observo o Marcos Felipe, que faz grandes defesas também. Não estou fritando o cara, não. Mas eu dizia, aí o pessoal disse, mas tem Danilo Fernandes. Menos. Tem Adriel, com todo respeito. Eu estou falando de campeonato brasileiro da primeira divisão, de um time que se arvorou a aspirar o título nacional desse ano. Aí para Libertadores, não irá com Danilo Fernandes, nem irá com Adriel, que são reservas e esporadicamente, emergencialmente, podem entrar em campo. Nada contra, são profissionais que continuam trabalhando. Eu dizia, o Bahia precisa ter um outro goleiro para disputar pelo menos a posição com Marcos Felipe. Já não é o primeiro jogo. Nesse próprio jogo, quando o Bahia dominava, ele foi sair com o pé. Essa de sair com o pé pelo meio da área, comprovadamente é alto risco e o Bahia já ia tomar um gol ali. Pois bem, nesse lance, o Rogério Ceni veio defender. Tudo bem, entendo a posição dele, até a pergunta tinha que ser feita mesmo, a posição dele. Meu amigo Hermes, que foi um dos grandes goleiros do Salesiano, sempre me disse isso, e a gente conversando em off, disse, o cara espalma para frente com esse tempo de profissionalismo, se ele espalma para o lado, o jogo acabava. Mais um pouco, até porque o Internacional tinha perdido gols feitos. Valência perdeu um gol feito e o Internacional vinha insistindo, dessa vez, em jogadas pelo lado direito. E Rogério Ceni não via. Os adversários do Bahia habitualmente jogam do lado esquerdo, em cima de Juba. Mas antes desse lance, o Internacional fez umas 3 jogadas antes do lance do gol, em cima de Gilberto. Não por culpa de Gilberto, mas por culpa da falta de cobertura. E Rogério Ceni, Charlambert, aquela equipe, os anotadores, os faladores de ouvido, ninguém via isso, porra. E eu dizia na linha interna, o Bahia está pedindo para tomar um gol. Eu falava na nossa linha interna com os amigos que têm esse contato habitual comigo. O Bahia está pedindo para tomar um gol. Mas Rogério Ceni não via isso. Sabe quem estava na cobertura despretensiosamente do lance quando o Bahia tomou o gol? Lúcio. Lúcio Rodrigues. Pode botar aí as imagens. O cara corta para o meio, de novo colocar essa jogada que até Jacaré fazia quando jogava no Bahia. Essa jogada que o cara é do lado, puxa para o meio e queima para o gol. Ele faz isso em cima de Gilberto e quem está compondo o quadro um pouquinho depois, que não tem culpa nenhuma, é Lúcio Rodrigues. Não tinha ninguém do meio de campo, Iago Borducci não estava ali, Caio Alexandre não estava ali. Lamentável o Bahia perder para ele próprio, deixar de ganhar 3 pontos para ele próprio, numa partida que estava resolvida. Pois é. Lamentável. Pois é, eu vou. Aí no final do jogo, o Bahia teve ainda uma boa chance, um bom lançamento de Caio Alexandre para Gilberto, ele dividiu com o goleiro. O goleiro saiu Foi. no desespero, a bola sobrou no pé de Lúcio Rodrigues. Se Lúcio tivesse no dia dele, poderia fazer aquele gol acertando. Era um chute difícil, porque foi de primeira, estava longe, mas estava sem goleiro, né? Ele poderia ter acertado aquele chute ali, se consagrado de vez, a Fonte Nova Bater viria cruzado. abaixo. Fonte Nova viria abaixo, mas ele pegou mal, né? A bola foi muito longe do Pegou gol. mal. E o Bahia ainda teve um lance no final, que foi também com o Lúcio, ele cruzou para o meio, ia para Ratão, o zagueiro cortou para escanteio, o Bahia ainda teve um cruzamento de escanteio, foi cabeçado para o meio e tudo. Ou seja, meu ponto é o seguinte, se o Bahia tivesse forçado antes, se o Bahia não tivesse abdicado de jogar para frente, se o Bahia não tivesse retirado de campo alguns jogadores e mantido outros jogadores que não estavam produzindo, se o Bahia tivesse continuado a jogar no segundo tempo, o Bahia poderia ter feito aquele segundo gol. Como chegou no primeiro tempo, conseguiu fazer o primeiro. Mas o segundo gol que daria tranquilidade não foi feito. E aí o Bahia fica dependendo da sua defesa, que costuma falhar
como dessa vez, na minha opinião, a falha maior, sem dúvida, é de Marcos Felipe. O campo estava ruim ali, é verdade. Da arquibancada a gente percebe que o gramado ali na área está ruim mesmo. Mas não é por isso que ele vai deixar ou de encaixar ou de espalmar uma bola daquela para o lado. Então a falha foi de Marcos Felipe, sim, e o Inter fez esse empate. O Bahia ainda teve chances até de fazer o segundo gol nos acréscimos, mas não deu certo. Vou pedir a galera mais uma vez que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para a gente seguir para o nosso quadro aqui de costume, que são as notas do professor Fernando Cabuz. Pois é, notas do professor Valeu, Fernando valeu. Cabuz. Vamos começar então, pai, com o nosso goleiro Marcos Felipe. Dessa vez vai ter nota baixa com certeza. 2 para Marcos Felipe, para não dar 0, até porque ele foi pouco empenhado ontem. E nós estamos gravando nesse domingo à noite, por volta de 20 horas. Ele foi pouco empenhado ontem. Em 2 lances, quase que ele mata o Bahia. No primeiro, quando ele entregou no esparro para Caio Alexandre. Caio Alexandre, não é? E no Sim. segundo, no fim do jogo, bastava ele espalmar para o lado, que o Bahia tinha um lateral ali, até se a bola saísse, se a bola fosse disputada. 2 para ele, 1-1. Tem 2 nomes, Marcos Felipe e Rogério Ceni. Beleza, concordo. Falha determinante do goleiro. Continuo dizendo Sem que eu dúvida. gosto de Marcos Felipe, acho Marcos Felipe bom goleiro. É. Mas ontem foi decisivo, foi quem entregou o gol. E o campo estava ruim, tava. Eu também sou goleiro, sempre peguei no gol e tudo. Mas é uma bola que a responsabilidade do goleiro não tem jeito. Ele podia espalmar para o lado ou podia encaixar, já que o chute não foi tão violento assim. E De acabou jeito algum. espalmando no pé do atacante, entregou o empate. Nota 2, está de bom tamanho para ele sim. Lateral direita, Gilberto. Lateral esquerda, Luciano Juba, pai. Bom, naquele lance, a mesma maneira que ele espalmou para frente, ele espalmava para o lado, com todo o campo ruim que estava. Então, o princípio de quem joga no gol, eu era volante, mas às vezes ia para o gol também pela altura. O princípio de quem joga no gol é a bola vem em cima de você, joga para o lado. Então, jogar para frente já é reprovado. Eu achei que Gilberto se virou. Gilberto esteve bem, nos melhores momentos do Bahia. O Internacional passou a fazer o jogo em cima dele, passou a fazer 2-1, passou a fazer lançamento de profundidade. E aí a culpa é do treinador, que não manda alguém fazer a cobertura daquele lado. Tanto que muitas vezes não, algumas vezes a cobertura foi feita pelo Gabriel Xavier. Eu dou uma nota 6 para Gilberto. Certo. Eu baixo para 5. Acho que Gilberto Merece. foi infeliz em alguns lances também, que o Bahia terminou entregando. O Bahia entregou muito a bola pro Inter. Em Como alguns lances sempre. foram erros de passe de Gilberto e não gostei muito da atuação dele não, mas também comparado aos outros do time, eu acho que um 5 fica de bom tamanho para ele. Na lateral esquerda foi Luciano Juba, o titular, pai. O 6 para Gilberto foi porque ele forçou muito as jogadas de ataque, que podiam ser melhor aproveitadas se o Bahia tivesse um técnico. Tem treinador, ele faz o que treina somente. É a beira do gramado. Rogério Ceni tem um problema sério, tem que botar óculos, tem que passar a usar óculos. A beira do gramado ele não vê o jogo direito, não. No treino ele até vê, sabe o que é que o cara fez, como é que o cara chegou, como é que o cara pulou, mas no campo ele precisa botar óculos. Está no tempo de o Rogério Ceni usar óculos ou lente de contato. Se quiser, a gente tem boas indicações de profissionais aqui na Bahia. Não precisa ele ir para São Paulo se cuidar, não. Juba fez o que pôde. Eu achei que Juba fez um bom jogo. Tanto que fez um bom jogo que o Internacional passou a utilizar a força de ataque do lado direito. Eu dou uma nota 7 para o Juba. Eu acho que ele fez um bom jogo, tentou chegar no meio de campo. A estupidez de Rogério Ceni foi de colocar Iago Borducci no meio de campo. Realmente um cara que não é aprovado nem de lateral direito. Um jogo pegado como esse, ele bota Borducci. Mas eu dou um 7 para Juba. Eu puxo pra 6. Achei que Juba também errou muitos passes. O erro do passe foi geral e, assim, eu achei o desempenho técnico do time abaixo. Agora, em termos de qualidade, de técnica e tudo, ele realmente é muito mais jogador que Iago Borducci, Entrega, não entrega. tem, não tem dúvida. Mas em termos de entrega, eu acho que Iago Borducci se entrega também. Luta muito Iago Borducci. Dá pra perceber que ele é um jogador que É dá muita fraco. raça, faz muita É, cobertura, é é forte fraco. fisicamente, mas tecnicamente o Luciano Juba tem muito mais Fraco. capacidade do que ele. Não acho, não. Borducci é fraco. Não acho, não. Eu acho que ele, pra lateral, pra jogar como lateral defensivo, subindo na boa, eu acho um jogador que vai ser muito útil. Mas tecnicamente, em termos de qualidade técnica, a Juba é muito mais jogador mesmo. Zaga central foi escolhida a dupla Gabriel Xavier e David Duarte, pai. Bom, Gabriel Xavier foi quem segurou a onda ali pelo meio. Fez o que pôde,
fez o que pôde. Na jogada do gol do Internacional, eu achei que ele podia estar mais presente, cobrindo ali a altura do bico da grande área. Eu vou dar uma nota 7 para ele. E o David gol do Duarte. Bahia, o gol do Bahia foi de David Duarte, que a uma certa altura do jogo apagou, saiu até contundido. 6 para ele. Eu dou 6 para os dois. Boa. Gabriel Xavier, ele teve muitos bons momentos no jogo. Eu Foi. achei a zaga do Bahia sobrecarregada. Gabriel Xavier, mais uma vez, teve que fazer muitas coberturas de lateral, muitas coberturas, até do meio de campo, quando falhava. Ele avançava nos lançamentos longos para interceptar a bola. E só que Gabriel também cometeu falhas, né? Aquela chance clara de Ener Valencia no segundo tempo foi em Falha cima dele, brutal. por exemplo. Né? Então Foi. eu acho que 6 para os dois, David Duarte muito pelo gol e Gabriel Xavier pela boa atuação que ele teve na maior parte do jogo, mas ainda assim cometeu algumas falhas que eu prefiro marcar com essa nota 6. Meio Tá de certo. campo com Caio Alexandre, deixa eu falar não sei se eu falo os três juntos aqui, vou falar os três, aí você vai dando as notas. Caio Alexandre, Carlos Depena, Tassiano. Bom, Caio Alexandre, eu vou dar uma nota 6. Teve bem na partida, mas no lance que Marcos Felipe botou ele no esparro, ele também não é menino. Se fosse o menino da base, ia dizer menino da base. Jogador que recebe a bola do goleiro, está de costas para o adversário, não pode pensar que atrás dele tem o horizonte, a vista para o mar. Verdade, eu concordo. Concordo que ele teve parte também no Um lance. restaurante com comidas gostosas baianas. Não, atrás dele tem um inimigo. Então ele não começou agora. Então nota 6 para ele. Se não é aquele lance, ele tiraria um 7. O maior culpado foi quem estava de frente. Quem estava de frente foi o Marcos Felipe. Mas Caio Alexandre não é menino. Se fosse o menino da base, o Rogério Ceni diz: aquele menino da base, naquele lance, ele sempre tem um azedo para quando é menino da base. Do Bahia. Então, 6 para ele. Depena e Tassiano. Depena 6, mas não terminou o jogo porque Rogério Ceni não deixou. Tassiano não estava bem no jogo, mas eu nunca tiro o Tassiano, a não ser que ele esteja contundido. 5 para Tassiano. Certo, beleza, é por aí mesmo. Mais à frente temos o Cauli, Biel e Everaldo. Cauli vem atirando 3, 4. Vamos dar uma nota 4 para ele ainda. 5 para ele. 5 para ele, que ele fez mais um pouquinho do que sempre. 5 para ele. Biel, 6. Não fez mais porque o Rogério Ceni não deixou. Achou que aos 11 minutos do segundo tempo tinha que substituir o melhor jogador do Bahia em campo naquele jogo, um dos melhores, talvez o melhor até então, próprio de quem está na cabeça dele. Eu vou me permitir, você me deu uma licencinha, porque eu tinha uma anotação aqui a respeito de Rogério, de Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo. Ele conta que, Sim. treinando o Real Madrid, no jogo contra a Juventus da Itália, oitava de final da Liga dos Campeões, ele tirou Zidane. E o jogo estava pegado, lá e cá, e o Real melhor, lá e cá, e a Juventus só se segurando. Ele aí tirou e o jogo acabou 2-0. 2-0. Zidane, o grande Zidane, que depois foi treinador e é treinador hoje, virou para Luxemburgo e falou: senhor, você não trabalha no futebol europeu. Caso contrário, não teria tirado a mim, porque os adversários têm medo. Com essas mudanças, eles perderam o respeito. Pois é, Rogério Ceni. Quando você tira os melhores, o adversário perde o respeito. Com todo respeito, eu não vou ficar rifando, mas tem jogadores que você botou que o adversário olha e dá risada. Aquilo que eu digo sempre, não sei mais do que ninguém, apenas sou um observador do cotidiano, do futebol. Quando você tira Everaldo, que não é nenhum fenômeno, nunca foi para uma Copa do Mundo, não vai ser convocado para a seleção brasileira, mas quando você tira Everaldo, a zaga avança, porra. Quando você tira jogadores de qualidade, o que você fez com Tassiano, o que você fez com Carlos Depena, o que você fez com Biel, o cara vibra no banco, porra. Roger Machado vibrou no banco, ele disse: pô, eu não acredito. Bota os caras para frente, pode mandar para frente. Que esses caras que ele botou aí,
aquele meio-campo, aquele atacante que nunca faz gol e não sei o quê, a festa é nossa. Claro que é isso, Diego. Então, por aí. O pai Everaldo, eu dou uma nota 6, sacrificadíssimo por Rogério Ceni, ainda deu um duro retado, você está certo. Ele foi quem aproveitou aqueles lances que Marcos Felipe fazia antigamente. Aquela saída de bola inteligente, procurando especificamente o jogador. E não sair tocando da defesa para o companheiro que está de costas. 6 para ele. Pronto. Entraram no segundo tempo, jogaram boa parte do jogo. Deixa eu só repassar aqui a galera que entrou. Foram no primeiro momento foram Everton Ribeiro e Iago Borducci. Everton Ribeiro, Iago Borducci, perdi minha anotação aqui. Everton, Iago Borducci e Rafael Ratão. Foram esses os que jogaram mais tempo, pai. Algum destaque? Depois ainda entraram o uruguaio Lúcio Rodrigues. E, por fim, ainda teve uma outra substituição. Foi a entrada do... foi a substituição dos zagueiros, né? Que David Duarte machucou e foi substituído por Vitor Hugo. Algum destaque entre os jogadores que entraram? Alguém que você queira anotar? Não. Sem notas assim. A não ser Everton Ribeiro, que sempre produz, que sempre luta, que é um sacrificado nesse esquema absurdo de Rogério Ceni, que bota o cara para jogar atrás. Uma estupidez, sem dúvida. Uma nota 5 para ele, porque entrou em campo, tentou fazer, já não teve muito tempo, os outros sem nota. Eu não gostei de Everton Ribeiro, não. Acho que errou muito também. Entrou mal no jogo, errou demais. Né? E assim, mas o Bahia teve. Sempre, vive sempre, vibra sempre. Tenta, mas busca realmente. Sempre. Mas é o jogador que a gente espera um passe diferente, uma jogada diferente. O Everton não tem sido feliz nos últimos jogos. Menos que Cauli, é verdade, que tem realmente sido muito mal, mas Everton também não tem ido bem. E esse decréscimo técnico dos meias também é algo que faz diferença. Acho que o Bahia também, só para fazer uma última anotação, antes de ir lá para a nota de 100 e a gente encerrar, o Bahia sentiu falta de Jean Lucas. Jean Lucas é um jogador que muitas vezes você fala, inclusive fala corretamente, Jean Lucas está indo demais para o ataque e tudo, mas Jean Lucas cobre uma parte grande do campo, participa do jogo, dá opção de jogo, dá dinâmica. Tem uma dinâmica diferente. O Bahia sentiu falta de Jean Lucas. Eu, no estádio, olhando, eu ficava faltando movimentação, ficava faltando apresentação dos jogadores para dar opção ali para o próprio Caio Alexandre sair jogando e ter mais possibilidades do passe. Rogério Ceni, para a gente encerrar, pai. Só para não perder o embalo, sim. Um jogador como Everton Ribeiro, consagrado no futebol brasileiro, sendo relegado a banco de reservas, tem um lado psicológico. Muitas equipes perdem no vestiário. Jogadores ficam insatisfeitos no vestiário. Não estou dizendo que ele entrou com má vontade, entrou para prejudicar, nada disso. Sim. Mas o cara perde o ânimo. O cara diz, porra, com todo respeito, eu estava ali no Flamengo, entrava e jogava. Cauli não está bem, todo mundo está vendo que é bom jogador, mas está uma zorra. O cara quer botar Cauli 90 minutos e me bota 30 minutos para jogar. Ele entra, não tem a mesma vibração. O cara se soltar, a mesma coisa quando o cara chega numa festa. O cara chegou no fim da festa. Vai ser o cara que vai dançar, vai cantar as meninas, vai ser o cara do bom papo, o cara que vai beber mais. Tem essas coisas, tem que dar esse desconto. Sim, Rogério. Bom, Rogério Ceni continua com a nota 3 dele. Concordo. Empatou, se perde, era 0. Empatou, fez todas as besteiras possíveis, vai continuar fazendo. O Rogério Ceni tem uma situação estúpida. Ele poupa o time hoje para o jogo que vai ser amanhã. Então ele prefere arriscar perder hoje, empatar hoje, para ver se até ganha amanhã. Isso é uma estupidez. E para não perder o embalo, eu não quero desempregar ninguém, mas quando se fala, alguns amigos, mas vai tirar quem? Vai botar quem? Então, volto a dizer que o Bahia pode ter opções interessantes. A maior opção que existe no mercado hoje tem o nome de Marcelo Daniel Gallardo. Gallardo para os argentinos. Gallardo nasceu em 76, treinador de futebol, ex-meio de campo, grande meio de campo. Já pensou Gallardo treinando o Bahia? Com esse meio de campo que o Bahia tem aí? Até ele no rachão ia entrar. Vou aqui para ver como é que vocês fazem também. Atualmente está sem clube. Não quero desempregar Rogério Ceni, muito pelo contrário, não conheço. Tivesse que conhecer, teria prazer também. Tem algumas figuras que eu não conheço nem quero conhecer. Não é o caso de Rogério Ceni. Mas que é teimoso, padedel, é. E a torcida já está por aqui, viu, Rogério Ceni? Eu recebo certas informações, certas mensagens que a gente não traz, porque o Farol Tricolor é um espaço de família, é um canal de família.
Mas se você soubesse o que vem por aqui, é porradão. Trabalhe direito, não bote o Bahia abaixo dos seus caprichos, deixe seus caprichos de lado e vá pela lógica. Futebol tem lógica. A vida é lógica. Quem faz o desafio quebra a cara. Tomara que não seja o seu caso. Só isso. Pronto, valeu. É isso aí, concordo. Nota de Rogério Ceni baixa, realmente. Resultados ruins, time É o maior sem culpado. produzir e É o ele maior tem culpado. parte direta nisso. Total. Vamos continuar então com o nosso trabalho aqui. Voltaremos em breve com mais vídeos aqui no Farol Tricolor. Se você chegou até aqui conosco, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. A gente volta em breve com pré-jogo. Vamos fazer também, como prometido, um especial sobre essa questão das mudanças do plano de sócio, falar um pouquinho desse contexto do Grupo City. Estamos planejando isso. Em breve, novos vídeos, novos conteúdos aí para você curtir. Um abraço a todos e bora Bahia! Vamos sacudir essa poeira aí da volta por cima que temos jogos importantes. Tchau, tchau! Bora Bahia, acorda Rogério. Valeu!